Herbert, tudo pronto aí, cara? Beleza? Fala, meu querido. Beleza, galã? Galã, quem sou eu, pô? Eu sou É apenas galã, um. velho. Eu sou O apenas um Jordão falou latino. que é Ô, o galã, Jordão vai aí. ser Porra, galã, Jordão velho. móvel, hein? Jordão móvel. Jordão Boa, Móvel. boa, Jordão Móvel. Puta, eu Tô no barco, quem agora falou Sensacional. Jordão Móvel? virou barco. Tá chovendo pra danar. Que honra estar Herbert, aqui com vocês. Deu certo, hein, Jordão? Deu deu, certo. deu certo. A pandemia é uma tristeza para muita gente, para todo mundo de alguma maneira, né? Mas Sim. também deve estar gerando novas oportunidades para todo mundo também. O Herbert eu não teria conhecido se não fosse a pandemia, e é uma dessas coisas que eu conheci por conta da pandemia. No meu Verdade. canal no YouTube, há um mês atrás, a gente conversou no Roda Viva, foi super legal. Quem não assistiu, assista. E agora ele está aqui com a gente para compartilhar um pouco do que ele sabe, de quem ele é, do que ele é. E eu tenho certeza que todo mundo aqui precisa conhecer esse cara. Herbert, detona aí, meu velho. Obrigado, querido. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aí conectado, né? Esse é o terceiro dia aí do Epicentro. Eu fiquei muito impressionado mesmo com esse projeto do Jordão, né? Onde eu conheci, não só ele, como toda uma equipe, uma galera super bacana, né? O Veríssimo. Pô, é muita gente legal que a gente tem a oportunidade de conhecer. E eu preferi, com esse convite do Jordão, ser um pouco simples, prático, menos professor e mais amigo. E, acima de tudo, alguém como você que está aí do outro lado, que deve ter os seus momentos de crise, seus momentos de desilusão. E, muitas vezes, nesses momentos e com essas situações é onde a gente acaba aprendendo muito mais. Como o Jordão mesmo colocou, foi no momento de crise que eu pude conhecer o Epicentro, com a crise que muitas vezes da minha história eu consegui mudar a minha trajetória, e grandes coisas aconteceram na minha vida, e a maioria das vezes, todas as coisas que deram muito certo na minha vida foi durante e dentro de uma crise. Então, eu vou contar para vocês aqui em alguns minutos um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu não consigo dar dicas de como você vai vencer, eu não consigo dar dicas de o que você vai fazer da sua vida. A única coisa que eu posso fazer com a minha colaboração aqui nesse Epicentro é te dizer o seguinte: a crise veio para ajudar, a crise faz parte daquilo que nos constrói. E esta construção se dá quando a gente olha para dentro, quando a gente entende quem somos e, acima de tudo, se esforça por aquilo que queremos. Então, logo, vou deixar para vocês um pouquinho da minha história. Hoje eu estou com 42 anos de idade. Sou nascido na cidade de São Paulo. Sou apenas um rapaz periférico, onde os meus pais puderam lidar com a crise de um país na economia na década de 80. Me recordo muito bem, 1988. E neste momento, eu ainda criança, pude ser educado pelos meus pais a lidar com os problemas, com as diversidades, com todas as dificuldades que eu pudesse enfrentar. E assim eu aprendi uma coisa muito importante quando a gente está em crise ou vivendo durante uma crise, que é apenas um período, é apenas aquele momento. Eu não sou a crise, ela até pode estar comigo. E assim eu consegui observar muitas coisas, pegando o ônibus lotado, brincando na rua com os meus amigos, não tendo aquele Danone no dia que eu queria. E essas crises existenciais e às vezes de desejo, seja do microfone, que a garota falou agora há pouco que gostaria, ou do Jaime lá em Angola, que é um país maravilhoso que eu já tive a oportunidade de ir 3 vezes, é nessa hora, e é nesse momento, e é dentro dessa circunstância que a gente encontra força. E por que eu digo isso? Porque a crise gera dentro do nosso ser a força do conhecimento. Porque quando você está em crise, você tem que observar, você tem que entender, você tem que avaliar, você tem que pesquisar. Aí alguém fala assim, cara, e eu escuto muito isso nos dias de hoje, eu estou em crise, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você não saber o que você quer fazer, outra coisa é você não saber quem você é. Mas estar em crise significa você usar de um poder de dentro para fora e melhorar a sua perspectiva. E foi assim que na adolescência, por entender esse meu interior, vivendo numa situação de calamidade, digamos assim, eu observei um segundo momento da minha história de vida, já adolescente, e tive mais uma crise. A crise de eu não ser o mais gatinho e o mais bonitinho do colégio. E aí eu criei para mim, de novo, dentro dessa crise existencial,
uma maneira de conseguir paquerar as gatinhas e de ser uma pessoa agradável. E foi aí que eu aprendi que melhor do que ser o Brad Pitt da escola é você se propor a ser uma pessoa agradável, a pessoa que sabe chegar e sabe sair. E assim, já na rua, adolescente, jovem, crescendo, vem muitas das opções, dasquelas, inclusive, que são muito boas, porém, nem sempre as que duram eternamente. Óbvio que eu estou dizendo dos riscos da vida, de você estar vulnerável ao crime, vulnerável ao que é fácil. E aí vem mais uma oportunidade na minha história de vida, com uma crise que eu tive quando eu fui expulso da escola. E nessa expulsão que eu tive, a professora de história brigou comigo, porque eu falei que não gostava do que ela estava me ensinando, pois eu precisava aprender outras coisas além de Pedro Álvares Cabral. Fui expulso, convidado a se retirar, e mais uma crise se bateu na minha vida. Nessa hora eu tive que entender o que eu ia fazer. E com essa crise, por entender a base disso tudo e percebendo esse momento, entendendo o que eu gostaria de mudar, lidando com isso, encarando de frente, eu comecei a trabalhar na área do entretenimento. E trabalhando no entretenimento, eu me deparei com outras grandes crises. Aquela de, por exemplo, eu poder estar num local que não me pertencia, e eu olhar para aquilo e falar, mas eu estou nesse hotel, não tenho dinheiro, ou estou viajando de avião, mas eu não tenho esse dinheiro. Era o trabalho. E aonde que a crise bateu no meu coração? Por eu tentar encontrar naquilo uma força que não fosse apenas por eu estar no trabalho, mas sim pela conquista. Como já me colocou, o sonho dele é poder dar um pouco mais e melhor para os pais dele. E assim eu consegui, por entender que eu estava naquele momento e poderia transitar para um novo momento, observei a oportunidade do conhecimento. E nessa oportunidade do conhecimento, mesmo sem ter escolaridade nenhuma, já trabalhando na indústria, sendo uma pessoa ali viajando pelo Brasil, mesmo que a trabalho, eu encarei de frente o que era diferente. E nessa hora, mesmo encarando o que era diferente, em boas ocasiões, em lugares maravilhosos, conhecendo no Brasil na década de 90, me veio mais um momento de crise. O momento de eu querer comprar um carro. E aí eu tinha dinheiro para comprar um carrinho e não um carrão. Só que aí eu quis me esforçar para comprar algo bacana, aí meu pai vira e fala assim para mim, você quer comprar um carro, mas você já parou para pensar se ele cabe na garagem? Outra crise. A crise de entender que o dinheiro que eu tenho, ele tem que ser ferramenta para o meu crescimento e não para a minha vanglória. Não de comprar um carro e querer mostrar que eu sou melhor. E assim eu consegui resolver mais um processo dentro da minha vida, em prestar atenção no valor próprio, em prestar atenção naquilo que eu tinha para entregar. E nessa hora eu entrei de cabeça na leitura. Comecei a ler muitos livros, muitas histórias, buscar conhecimento. Por quê? Porque já mais adulto me veio mais um momento de crise, da classificação que a sociedade me proporcionou, em dizer o quê? Você não tem academia, você não tem formatura, você não tem diploma, você não é o filho daquele cara, você não tem nada que se dá a essa rodinha que hoje você talvez possa se sentir pertencente. E essa crise fez eu entender que eu era muito maior do que qualquer status social. E foi nessa hora que eu habilitei a minha coragem para montar o meu próprio negócio. E aí vem outras crises, inclusive as externas, financeira, de ansiedade, do medo, entre outras coisas que qualquer pessoa que vai empreender na vida, seja lá o que for, vai ter que lidar, vai ter que encarar. E dentro deste momento, dentro deste encarar, essa crise me fez crescer, me transformar num grande profissional da área do entretenimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque trabalhar com pessoas é lidar agora com a crise que elas têm. Então, quando eu lido com os meus contratos ou com os meus negócios, às vezes eu encaro uma pessoa que está vivendo uma crise particular e ela procura em mim uma oportunidade para ajudar a melhorar. E a única coisa que eu falo para essas pessoas é: o poder da crise é você entender quem você é, mais do que aonde você quer chegar. E isso é importante dizer, porque quando a gente encara a verdade, a solução, a nós mesmos, nós simplificamos a crise num simples olhar frente a frente para o espelho, ou que seja uma selfie nos dias de hoje. Por quê? Porque é assim que você consegue entender o valor que você tem. E nessa ocasião que eu me propus a viver tudo isso, eu tive que encarar alguns momentos de dificuldade, como um deles, por exemplo, em que eu fechei um contrato internacional e me vi dormindo numa estação de trem na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, sem dinheiro para nada. Só que no dia seguinte eu tinha uma reunião, e nessa reunião eu fui perguntado: onde você está hospedado? E aí eu disse: eu estou no Sheraton. Mas na verdade eu tinha dormido com um monte de mendigo na estação de trem com frio de 13 graus negativos em Nova York.
Mas a reunião era importante. E eu não deixei essa sensação de existência, de não ter a condição, de estar tão longe, tão distante, sem condição, me prejudicar. Eu usei o poder desta crise para vencer, para mudar. E nessa mudança, uma das coisas que eu não tinha na ocasião era poder falar outra língua. E eu disse para o Max Segal, um executivo, em 2005, eu vou aprender a sua língua e a sua cultura e vou ser um grande homem de negócio. Eu traduzi esse meu problema em solução por entender que aquilo era só um momento. Agora, por que eu estou contando isso para vocês e por que esses relatos existenciais da minha vida, que eu poderia traduzir em dificuldade, ou sofrimento, ou luta, ou ai como é difícil, eu falei, não, eu vou encarar de frente e eu vou escrever a nova história. Eu vou ser o artesão daquilo que eu quero para a minha vida. E é nessa crise, nesse momento, que eu percebi os detalhes que estavam ao meu redor, que eu percebi por estar em crise, que eu precisava estar mais atento. E depois desse contrato perdido, nesta reunião, eu ganhei algo muito maior, que foi conhecer pessoas no mundo inteiro por ter uma segunda língua. Só que aí, eu sou um brasileiro guerreiro, um país que vive em crise, um país que para um empresário é sempre difícil, é sempre complexo, são tantas coisas a se resolver. Quando você não tem crise política, você tem crise econômica. Quando você não tem crise econômica, você tem crise familiar. E assim eu pude encarar e entender que era mais uma etapa da minha vida. E sabe qual foi essa etapa? Olhar para trás e entender que eu cresci. Quando você cresce, você está em crise. Significa que se você estiver vivendo uma crise é porque você está crescendo, você está se perguntando e você está buscando algo novo para a sua vida. E onde está o poder? O poder está em reconhecer que essa ferramenta é sua, é a ferramenta de aprendizado, é a ferramenta de esforço próprio. É, inclusive, o puxão de orelha para entender que o fácil, na verdade, ele só vem para enganar. Consequentemente, já chegando nos dias atuais, este jovem homem, rapaz, que não era o Brad Pitt da infância, já jantou até com o Brad Pitt em Los Angeles, e eu pude entender a minha própria beleza, eu pude entender a minha nacionalidade brasileira. Eu não precisava ser americano, eu não precisava ser latino, eu precisava ser quem eu sou. Fazer valer o meu nome, o meu SIC, o meu CNPJ, inclusive as minhas dívidas, e não olhar para isso como algo que pudesse me ferir, e sim entender que tudo que eu vivo são responsabilidades daquilo que eu escolhi. Então as crises que a gente vive, elas servem como ferramenta para a gente se empoderar e entender que são as escolhas que nós fizemos. Passagem para mais longe custa muito mais caro. O que eu quero dizer com isso? Que você possa entender que, acima de tudo, o poder de estar em crise não é você achar que você é um brasileiro lascado, prejudicado, que todo mundo quer te derrubar, todo mundo quer falar mal de você, ou você ficar preocupado com quantos likes você tem, ou você ficar tentando ser o mais inteligente da rodinha. Para com isso. O mais importante é usar o poder de uma crise como essa que a gente está vivendo agora no mundo inteiro e olhar, mesmo com a desgraça que talvez tenha existido com toda essa calamidade pela pandemia, mas alguma coisa tem a se tirar do professor Covid. E algumas delas são conhecer novas pessoas, são conhecer novos mundos, novos negócios, novos empreendimentos. E só na crise que você consegue observar. E por fim, se você não entender que quando você está muito confortável, quando está tudo certo, quando você propõe assim, eu quero um dia ficar numa ilha tranquilo sem fazer nada, aí sim você pode ter um problema de crise. Porque é nessa hora que, se você busca algo de maior, algo de valor, algo que faça sentido para a sua vida, a crise sempre vai estar ao seu lado. Sabe por quê? Porque só tem história para contar quem já viveu crise. Só tem o bom porque existe o mal. Então a crise, inclusive a que nós estamos vivendo, de um mundo que a gente nem sabe para onde vai, pode ser a melhor coisa da sua história de vida nesse momento. A despeito, obviamente, da tristeza de entes queridos que alguns perderam. Eu mesmo tive grandes amigos que eu perdi nessa pandemia. Nada disso vale. Eu estou aqui propondo para você entender o seguinte: enquanto você tiver vida, saúde, vontade, pessoas boas ao seu redor, conhecer um novo, se colocar no risco, mas fazer valer a sua história, você não vai perder. Você sempre vai ganhar.
mesmo que possa parecer que você está em crise. Eu não sei o que eu vou fazer do meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer para comprar a casa nova, eu não sei o que eu vou fazer para pagar a dívida, ai meu Deus, ai, o que eu vou fazer, não importa. O que importa é que se você está em crise, você está incomodado. E nessa hora, use dos amigos, use do ouvir, use do estar presente com outras pessoas, tal qual essa hoje, esse momento, que você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e você se propôs a estar aqui, para poder buscar um certo conhecimento de outras pessoas, assim como eu. Talvez eu não conheça metade das pessoas que estão aqui assistindo. Mas é nessa hora, com essa crise, com este online, com este mundo maluco e novo, que eu tenho a oportunidade de dividir com vocês. Mais do que a solução para os seus problemas, é te dizer que se você está em crise, você está bem. Faça valer. Se esforce e entenda que a crise veio para te ajudar, veio para fazer você mudar, e mais do que mudança, para você existir. É por isso que eu deixo aqui, mais do que qualquer coisa, um agradecimento para todo mundo que escutou o que eu disse, pois a minha provocação no meio dessa tarde de uma segunda-feira é te dizer, que bom se você estiver em crise. Usa isso, muda, faz valer, sofra por aquilo que você gosta. Saiba você que um significado da palavra paixão é sofrimento. Então, deixa a crise só como um nome. Deixa ela para o Aurélio, deixa ela para o dicionário, deixa ela para o significado. Transforma ela em poder, transforma ela na sua vida, e mais do que qualquer coisa que possa acontecer, eu te garanto, você vai vencer e vai dar certo. Não precisa ser o Brad Pitt, basta usar uma camiseta, #gente fina, que tá tudo certo. Para todo bonito tem um feio, para todo fraco tem um forte, para todo pobre tem um rico, e para todo ser humano tem amor. Beijo para vocês, deixo aqui o meu abraço, nem sei se eu estourei meu tempo, eu só sei que eu pude falar com vocês o que estava dentro do meu coração. Use o seu poder, faça valer e transforme a sua crise. Herbert, o tempo não importa essa hora, né? Caralho, que mensagem linda, velho. Foda mesmo. Você tá em crise é porque tá tudo bem, né? Caralho. Eu vou... Entrou o Lucas aí, vou tirar o Lucas. Eu vou... Entre o Lucas e sai o Lucas. Vou compartilhar seu livro aí, cara. Conta um pouco do livro aí. Cara, esse livro eu escrevi, chama-se, não é esse, esse foda, se fosse o livro. Livro Movimento Logo Existo, tem 1 ano que eu escrevi esse livro, conta muito da minha história, muito da minha trajetória, e acima de tudo, um jovem que carregava caixa de som, carregava o instrumento para um monte de gente, e no final dessa trajetória eu pude empreender, fazer valer o meu esforço, e dizer que quem se movimenta, né, a oportunidade só procura quem está em movimento, existe. Então é um livro aí bacana, estou super feliz, aí já está batendo como best-seller, eu estou extremamente agradecido pela editora por ter acreditado, não só na minha história, mas também no livro. É um livro de negócios, então quem quiser, tá aí em todas as plataformas de venda online, é um livro que eu recomendo. A história desse garotinho aí vale a pena. Não conheço muito bem ele não, mas falaram que ele é legal. Fala, Jordão, sua vez de falar, cara. Abre o som aí, abre o microfone. Jordão Móvel. Jordão Móvel, direto do Jordão Móvel. Parabéns, velho. Parabéns. Foda pra cacete. Todo mundo adorou. Que bom. Foda que você falou essas coisas nem tá valendo nada, né? Que bom, Qual que é a dica pra ser tão sereno assim? Cara, eu acho que a serenidade está em você respirar e esperar. Respirar e esperar, cara. Não tem jeito, né? Assim, não adianta. Tem hora que a gente tá lá no meio da maré, né? Confusa, complexa, tá difícil. Para e respira. Não tem muito segredo, não. Tem que parar e respirar. Mesmo quando o mundo provoca uma urgência, né? Para e respira. Eu acho que serenidade tem a ver com isso. Quantas vezes você já pensou em desistir? Perdão, não ouvi? Quantas vezes você já pensou em desistir? Eu já pensei muitas vezes, Jordão. Na verdade, eu acho que a desistência, pelo menos na minha história de vida, ela vem com aquela provocação da dúvida, tipo, pô, será que você tá fazendo certo? Aí eu me volto analisando o que eu estou fazendo e nessa hora você dá uma reajustada em algumas coisas, né? Então, o desistir, para mim, putz, perdi a conta. E já desisti de muita coisa também, inclusive de pessoas.
Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender a desistir é de pessoas. Tem gente que a gente não tem que ficar tentando resolver a vida delas, né? Tem hora que não dá, cancela. Mais do que cancelar uma empresa, um sonho, uma startup, um projeto, às vezes você precisa cancelar alguém que está te enchendo o saco, é uma âncora. Então, eu já desisti várias vezes, já desisti de algumas pessoas e já fiz valer a desistência para começar um novo, que também é importante. Ô, Herbert, que recado você daria para o Herbert de 2030? Pô, cara, o Herbert 2030 é... Eu ia te perguntar se realmente você fez valer o nome que você tem, sabe? Eu quero me ver daqui 10 anos me fazendo essa pergunta, sabe? Será se você combateu um bom combate? Será se você fez a caminhada certa? Então, o meu recado para esse cara de daqui 10 anos é: se liga que eu tô de olho em você, assim, eu não deixo você se deixar levar, eu vou te acompanhar e vou te cobrar. Eu me cobro daqui 10 anos se realmente eu fiz o certo. E esse Herbert de hoje vai cobrar o de daqui 10 anos. É evoluir, né? Melhorar o dia de amanhã sempre é importante quando entende o de hoje. Foda, né? Por isso que eu acho que eu tô tranquilo, porque o Brasil vai melhorar, as coisas vão melhorar, porque o Herbert não tá nem na metade da vida dele e ele vai cada vez mais crescer. E toda essa turma aqui que está passando por aqui, tudo jovem, vai daqui 10 anos, está tudo jovem ainda. Então não tenha dúvida, não tem ninguém, todo mundo quer que tudo melhore, todo mundo quer que tenha espaço para branco, negro, verde, amarelo, gay, lésbica. Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Exatamente. Pensar positivo, né? Pensar positivo e correr atrás do sonho. Pensar positivo é ingenuidade, é liderança. É isso. Concordo. Bem isso mesmo. Isso é muito legal. Pô, e parabéns, viu? Eu gostei de você, Jordão. Você é um cara agregador. Eu tenho acompanhado no grupo, a galera toda. Você tem uma missão aí. É uma missão jordânica, né? É o nome de um rio, né? O famoso Rio Jordão. Então você tem que carregar muita gente contigo. Isso é muito importante, muito bom. Obrigado, mano. Tamo junto. Colocando de novo o livro na tela aí, movimento, logo existo. E que tesão estar em crise, né, velho? Adorei, velho, o que você falou. Ainda bem que eu tô em crise, graças a Deus, velho. Porra. É isso aí, gente. Porra, foi muito bom. Obrigado. Valeu, Herbert. Obrigado, Herbert. Obrigado a vocês. Para nós. Beijão. Um abraço. Vou te tirar do online aí. Tchau, cara.